Bom dia, irmãos. Bem-vindos a mais uma aula da nossa EBD. Aula hoje de número 11, a lição 11, que traz um assunto muito interessante, principalmente para nós cristãos dos dias de hoje. Os irmãos vão perceber, quem está com a revista, seja ela digital ou impressa, o título da lição. Os irmãos perceberam que todos os títulos o autor não pontuou. Ele fez isso propositadamente, acredito eu, e então eu tomei essa liberdade de pontuar. Porque os irmãos sabem, os que são professores, então, de línguas, vai saber que, às vezes, uma vírgula muda todo o contexto de uma frase. Assim também é o ponto. Então, eu tive a audácia de finalizar essa frase com um ponto de interrogação. Os irmãos vão perceber que faz toda a diferença. Então fica assim: Cristo é a verdade suficiente? Trazendo para a nossa realidade hoje, como temos visto a vida de muitos cristãos, principalmente aqui no Brasil, e se trouxermos para a nossa realidade, no estado do Rio de Janeiro, a nossa cidade aqui em São Gonçalo, Cristo tem sido suficiente para nós? Eu botei de propósito essa interrogação justamente para perguntar para nós mesmos, fazermos uma consulta. Cristo tem sido suficiente para mim e para você, meu irmão? Temos vivido isso? Temos realmente poder andar em meio à sociedade tão corrompida e eu me destacar a ponto das pessoas perceberem que Cristo é suficiente para a minha vida? O autor inicia a lição de uma forma muito interessante que eu gostaria de ler e que os irmãos acompanhem aí. Como vimos nas últimas 5 lições, a primeira carta de Pedro foi escrita para encorajar os irmãos e fortalecê-los diante da tribulação, perseguição e sofrimento. Já a sua segunda carta tem como objetivo encorajar os irmãos a combater os falsos ensinos e as heresias que se espalhavam na igreja. A primeira abordagem da carta é o seu ensino sobre a suficiência de Cristo para a vida de cada cristão e da igreja. É esta suficiência, compreendê-la e vivenciá-la, que fortalecerá a igreja a identificar e vencer os falsos ensinos. Vivemos dias tão conturbados, não diferentes também de muitos outros, de épocas passadas. Claro, vivemos a nossa realidade e às vezes acreditamos que a nossa vida hoje é muito mais difícil como era antigamente. A ponto de, muitas das vezes, a gente nos questionar e perguntar por que o povo naquela época sentia ali a presença de Deus. Deus operava tanto milagre, principalmente na travessia do povo lá pelo deserto, e mesmo assim o povo ainda pecava. E que não sei o quê, e veio passando os tempos, chegamos nos dias de hoje, e se a gente parar um pouquinho e perceber, cometemos o mesmo erro, vivemos da mesma forma, como se Deus estivesse tão distante, e a gente esquece que a tua palavra nos garante que Ele está conosco, todos os dias, Ele está ao nosso lado, e parece que é difícil entendermos isso, parece que Deus está distante em nossas orações, Deus precisa ouvir para responder e a gente esquece que Ele está do nosso lado, na pessoa de Jesus Cristo. Ele está ali vivenciando tudo junto conosco. E a gente tem a audácia de achar que o povo naquela época percebia a ação de Deus. Você não percebe, meu irmão, essa ação de Deus? Você não sente isso? Deus continua operando. Ele é o mesmo hoje. E a gente ainda continua caindo em falsos ensinos e nos enganando com coisas que nem está na Bíblia. Mas por que não procuramos saber se aquilo é verdade? O que esse
esse indivíduo, muitos aí que se denominam líderes religiosos, está falando realmente a verdade? É o que está na Bíblia? E a gente começa a receber essa influência toda do mundo aí fora, quando você menos percebe, você está tomando atitudes que é do mundo. E parece que Cristo não é mais o suficiente para suprir o que eu preciso para a minha vida. E eu não estou falando aqui de coisas materiais. Para você conquistar a sua independência material, o seu auge, vamos ser sinceros, você não precisa de Deus. Você não precisa da ajuda dele. Muitos aí fora, no mundo, que nem creem em Deus, são muito bem-sucedidos. Então, não é isso, não é essa suficiência. É o que precisamos para a nossa alma, para vivermos como crentes verdadeiros. Cristo é suficiente. E o autor coloca no primeiro tópico, a pessoa de Cristo é suficiente. E aqui eu faço questão de botar uma interrogação. A pessoa de Cristo é suficiente. Tem que ser suficiente, independente das circunstâncias. Não devemos viver pautados na vida aqui na terra. Isso aqui é passageiro, é transitório. Não, muitas coisas, precisamos viver em sociedade, sim. Eu preciso exercer a minha função como cidadão, sim. Mas não como o mundo. Eu não vou ser conforme o mundo. Paulo foi muito claro, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, do meu e do seu entendimento, que nós temos a respeito dele. Dele quem? Deus, da pessoa de Jesus Cristo, no qual devemos refletir no mundo lá fora. Não vos conformeis, não se conforme ao mundo. Se o mundo briga entre eles lá para resolver as suas questões, é o mundo sendo o mundo. Eu só não devo seguir a orientação deles e nem andar conforme. Eles vão dizer A, eu vou dizer B. É só isso que Paulo está falando. E não trazer isso para dentro da igreja. Infelizmente temos vivido tempos hoje que os cristãos estão querendo moldar a igreja. Parece, né? Que estão querendo moldar a igreja a forma que o mundo lá fora quer cuidar das coisas, das situações. Parece que Cristo não é mais o suficiente. Tem que ter mais coisas. E isso entristece muito a mim, porque a gente percebe o quão nós somos envolvidos e quando a gente percebe, já caiu na armadilha. Porque o inimigo é muito sutil. Ele trabalha de maneira muito benevolente, vamos dizer assim. Claro que ele não vai chegar de forma agressiva. Então a gente precisa se moldar muito nisso. O autor levanta aqui, tudo o que o cristão precisa está para sempre garantido ao cristão para viver. Não tudo o que ele deseja, mas tudo de que necessita. E muitas das vezes desejamos coisas tão banais, coisas somente para esse mundo. A gente cai na tentação da carne o tempo todo, a gente não pensa no que realmente deveríamos desejar. Um crescimento espiritual, eu amadurecer o fruto do Espírito em mim, com todas as suas características, para que ele frutifique. Todas aquelas características existem dentro de mim e de você, meu irmão. E precisamos deixar ele amadurecer para que isso seja evidenciado em nossas vidas, para que a gente não seja engodado por todo esse assédio que o mundo tem feito. E muitos cristãos têm caído nisso, têm seguido todo esse padrão aí de forma triste, digo eu. Forma triste. Mais uma vez, Cristo é a verdade suficiente para mim e para você. Cristo tem sido essa verdade. No tópico 2, o autor diz, Cristo é suficiente para fazer crescer a fé. E é em nome dessa fé que eu devo viver. O autor coloca aqui, quase no finalzinho do primeiro parágrafo, mas o crescimento espiritual não ocorre automaticamente. É preciso que haja dedicação na aplicação dos recursos que ele provê. Esquecemos que, quando pedimos a Deus muitas coisas,
Deus, por exemplo, em nossas orações, aumenta a minha fé. Como é que o irmão imagina que Deus irá fazer isso? O irmão acha que ele virá com o dedo dele, de forma figurada aqui falando, tocar em você? Toma, meu irmão, mais fé, meu filho, Toma, mais um pouquinho de fé. Não. Precisamos trabalhar isso. Se você quer mais fé, o que você mais vai ver no mundo aí fora são situações que vão fazer diminuir a sua fé. E é justamente aí que precisamos trabalhar. Eu tenho fé de que Deus pode tornar isso diferente. Quando pregamos e devemos pregar para as pessoas, que hoje muitos cristãos têm colocado distante, estamos nos distanciando de uma sociedade pecaminosa, estamos deixando ela de lado, parece que estamos vivenciando nos tempos de Jesus, os próprios religiosos estavam deixando mais afastado todos aqueles que aparentemente não eram santos. A esses nós devemos ir, são a esses menos favorecidos que devemos levar luz, porque eles estão vivendo em trevas. Eu e você não mais. Então devemos ter compaixão deles e levar a mensagem do Evangelho, tendo fé de que ele vai ser transformado pelo poder de Deus, se ele assim o quiser. Se ele o quiser, mas não sou eu que decido. Não sou eu que vou decidir que ele vá para o inferno por causa da vida que ele leva, por mais que a Bíblia me diga isso, que Paulo nos fala, todos aqueles que estão vivendo dessa forma, os homicidas, isso e aquilo. Mas quem sabe é Deus. Não cabe a mim fazer isso. A minha obrigação, como servo do Senhor, como filho, que sei que Cristo é suficiente para mim, é mostrar a ele que Cristo também pode ser suficiente para aquela pessoa. Não a vida que ele procura, que ele acha correta. Quem vai fazer a obra é Deus. Cabe a mim levar a mensagem do Evangelho. O autor ainda diz o seguinte, no início do segundo parágrafo do tópico 2. Não obstante, o apóstolo Pedro enumera nos versos 5 e 7 do texto proposto, da lição, 7 qualidades que fazem parte do crescimento na fé. Não são etapas de desenvolvimento, mas características que estão intimamente relacionadas, assim como os elos de uma corrente. Para tanto, é necessário haver empenho nesta tarefa. Características que estão em mim e em você, porque somos feitos imagem e semelhança de Deus. Então, características de Deus, espirituais e morais, que nos fazem ser a sua imagem e semelhança, estão em mim e em você. E Ele quer que nós trabalhemos isso dentro de nós. Assim como todas as características do fruto do Espírito, nós precisamos amadurecer esse fruto dentro de nós para que isso frutifique, para que isso tenha ênfase em minha vida, para que a palavra de Deus tenha eficácia em minha vida. Porque o viver pela fé é justamente isso. É viver baseado no que eu acredito. Os irmãos vão poder ver aí. Eu botei um texto aí para que os irmãos vejam e reflitam. Viver pela fé é viver a partir daquilo que Deus tem nos ensinado. Viver pela fidelidade de que Sua palavra é a nossa regra de conduta, comportamento e etc. Isso é viver pela fé. Não é eu sentar no sofá, orar, Senhor, você faz suas petições e vai crer que aquilo tudo vai acontecer. Não tem nada a ver. A Bíblia nos orienta, você deve amar o seu inimigo. Você não deve fazer acepção de pessoas, você tem que ter domínio próprio, Deus nos deu uma série de regras para viver. E é nessa fé, é baseado nisso que eu acredito que eu tenho que viver. A Bíblia diz que
Se eu tenho que viver assim, então esse é o meu viver pela fé. Eu tenho fé de que tudo aquilo que está escrito lá na palavra é o melhor para mim, então eu vou viver de aquilo. Senhor, eu tenho dificuldade nisso. Me ajuda a desenvolver isso. Então vai haver situações para que você desenvolver isso. Para que você entenda que Cristo é suficiente. Não é você, não é a sua força. É o Espírito de Deus trabalhando em você, baseado em tudo aquilo que Cristo ensinou, porque você, não se esqueça, é a imagem de Cristo no mundo lá fora. Pelo menos tem que ser. Ou deveria ser. As pessoas, quando olharem para mim, para você, meu irmão, minha irmã, eles têm que ver uma pessoa diferente. Uma pessoa que expressa amor. Uma pessoa que mostra domínio próprio. Uma pessoa que demonstra que tem paixão pelas pessoas e que quer que elas também alcancem a salvação. É muito interessante isso. É muito forte. A gente precisa viver isso. Não deixemos que o mundo nos influencie com tudo que eles pregam. Vamos ser diferentes. Vamos demonstrar que Cristo é suficiente. Não precisamos de mais nada. Porque todas as outras coisas nos serão acrescentadas. As coisas desse mundo vai depender do meu empenho. E Deus me ajudando. Agora eu vou perceber também que muito disso é pura vaidade. Muitas coisas que eu almejo são vaidade. O que realmente importa é a vida que Deus tem preparado para mim depois dessa passagem aqui na Terra. Eu tenho que ter consciência disso. O que importa é o que Deus preparou para mim lá. O tópico 3 fala sobre Cristo em nós é suficiente para a prática da fé. Mas eu queria concluir esse tópico 2 com uma fala também do autor aqui sobre as características, né, da etapa do desenvolvimento na fé para o crescimento da fé, na verdade, funciona como elo. O que isso quer dizer? Não é uma coisa ou outra que eu vou escolher para a minha vida. São todas as características que eu preciso evidenciar em mim. Eu preciso trabalhar isso. Todas essas características estão em mim e em você. Está tudo guardadinho aqui dentro. O que precisa é eu trabalhar isso, exercitar no dia a dia, para me tornar um servo de Deus aprovado diante dele. Aprovado por quê? Porque Deus vai provar isso. E eu quero que Deus me prove. Assim como a lição passada falava sobre o sofrimento, nos alegrar no sofrimento em defesa do Evangelho. Provação, não tribulação. Tribulação todos nós vamos passar, as dificuldades, nós somos seres humanos, estamos inerentes a todas as dificuldades aqui nessa terra. Mas a prova do Senhor, eu ser espremido como a azeitona para poder extrair o azeite, o melhor. Assim, o café, ele precisa ser torrado, não bastasse, ainda tem que passar pela água fervendo, para que tenha um paladar na minha boca. Olha o quanto que ele precisa passar para se tornar o café tão apreciado pela sociedade. Como nós temos sido apreciados pela sociedade aí fora? Será que temos sido realmente aprovados pelo Senhor? Temos percebido essa prova? Temos sofrido em nome do Evangelho, assim como foram os apóstolos? Ou estamos com medo disso? Estamos com medo de ser perseguidos? Estamos com medo de ser humilhados? Jesus foi a prova de que temos que passar por isso e nos alegrar. Porque é assim que crescemos, é assim que amadurecemos, é assim que vemos e vamos perceber a eficácia. Agora, se as pessoas olham para nós e nos veem apenas como mais um cidadão comum,
que não se diferenciem muito dos outros, realmente é uma coisa triste demais. O autor diz isso, quer dizer que o cristão deve investir tudo o que puder nesse tipo de cooperação com Deus em sua própria vida para a honra dele. Ou seja, desenvolver todas as características que são inerentes a um servo de Deus. Você sabe seus defeitos, suas dificuldades. E você sabe que tudo isso pode ser corrigido com todas as características de Deus que existem dentro de mim e de você. Agora isso depende de mim e de você. Sermos pessoas melhores, diferentes desse do mundo lá fora. Que pregue mesmo mensagem do Evangelho, não só da boca para fora, mas expresse isso com ações, com gestos e atitudes também. Cristo em nós é suficiente para a prática da fé. A fé tem que ser evidenciada. Os cristãos não podem ser estéreis, frutíferos, nem acomodados com aquilo que fazem. Não é o suficiente. Precisamos buscar mais de Deus. Querer ser mais parecido com Cristo a cada dia. É isso que Ele espera de mim e de você. Porque a palavra diz que se nós não fizermos, as pedras clamarão. E quem serão as pedras que irão clamar? Quem serão? Então façamos, aproveitemos enquanto temos liberdade. Estamos com medo de perder essa liberdade. Mas, irmãos, se esquece que o Evangelho, quando mais cresceu, foi quando foi perseguido. Quando os cristãos eram perseguidos, com rumores de morte mesmo por causa do Evangelho, era quando o Evangelho mais crescia. E o inimigo, tão ardilosamente, percebeu isso. Viu que não adiantava matar os cristãos, porque parecia que brotavam, né? Cada vez mais. O que ele fez? Se infiltrou no meio dos crentes. Aquele velho ditado, se não pode vencê-los, junte-se a eles. Então veio Constantino, um assassino, um guerrilheiro, que disse que teve uma visão e ali funda a denominada religião, que se dizia cristã e se envolve em meio à sociedade e começa a distorcer tudo. Então precisamos ter cuidado. Precisamos ser diferentes do mundo. A falta de crescimento espiritual mostra justamente um declínio espiritual. Fazendo ênfase no que o autor diz ali no início. Devemos frutificar. Não devemos esmorecer, não devemos parar, achar que eu já fiz o suficiente. Nunca é o suficiente. Descanso só lá no céu. Enquanto estivermos aqui, vamos trabalhar para que o Evangelho seja pregado, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho de transformação de vida. Não o Evangelho de prosperidade, o Evangelho disso, o Evangelho daquilo. O que está na Bíblia. O Evangelho que quer salvar vidas, que quer abrir mentes, esclarecer para o que tem depois dessa passagem aqui na Terra. Pedro apresenta 3 evidências de que o cristão está crescendo espiritualmente. Eu espero que isso seja uma verdade para mim e para você. E que você reflita se essas 3 características estão evidenciando o nosso crescimento espiritual. Em primeiro lugar, a frutificação. É importante dizer que frutificação está diretamente relacionada ao caráter e conduta do crente. E é muito interessante isso. Você sabe o que é caráter? O que significa caráter? Você já parou para pensar? Vou dar uma luz para nós. O que é caráter? Caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. Um feitio moral é a firmeza e coerência de atitudes. Como cristãos, filhos de Deus, qual tem sido o nosso caráter? O meu e o seu. Será que as pessoas lá fora têm visto a mim com esse caráter de crente?
A segunda evidência é a visão espiritual. Quando o homem tem seus olhos espirituais abertos pelo novo nascimento, este aguça sua visão e enxerga o que Deus lhe quer mostrar. Não o que eu quero ver. Não a ação que Deus deveria. Estamos nos perdendo ao longo do tempo nisso. Infelizmente, nós não temos muitas coisas de denominação batista na rede. Se a gente vai procurar vídeos que possam nos ajudar em determinados assuntos, ou até mesmo estudos, a gente não vê muita coisa batista, a não ser que você vá dentro, né, do site mesmo, da nossa denominação. Mas solto pela internet, nós somos recebidos por enxurradas de todas as denominações. Coisas boas, né, não vamos tirar o mérito, muitas coisas interessantes, mas tem muitas coisas que são de doutrinas diferentes da nossa e que a gente às vezes se alimenta e toma aquilo como uma verdade sem consultar realmente a Bíblia e a gente começa a perder a visão de Deus lá na frente. Estamos com uma visão cada vez mais míope, como diz aqui o autor. Estamos querendo ver a ação de Deus aqui, no momento mais próximo possível. Mas devemos ter uma visão espiritual, não uma visão carnal. Não é o que a gente vê que evidencia a ação de Deus. Precisamos nos amadurecer com isso, não nos preocuparmos com as coisas desse mundo para este mundo. Mas o que está por vir, precisamos ter uma visão além. Não nos prender a isso aqui, a essa carne, que nos faz ser tão atraídos às coisas desse mundo. Vamos deixar ela cada vez mais de lado e deixar o Espírito, que já está forte e preparado, estar em evidência. A terceira evidência do crescimento espiritual é a segurança na caminhada. Essa segurança perpassa a vida terrena e alcança a grande expectativa cristã, que é a entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos pensar o seguinte: como eu quero entrar nesse reino? Como eu vou entrar nesse reino? Só garantindo a minha salvação é o suficiente? Mas espera aí, mas a palavra me ensina, não basta eu só crer e ter essa fé que eu estou salvo. Eu preciso amadurecer, eu preciso fortalecer espiritualmente. Eu quero um galardão bonito. Você tem que pensar nisso, meu irmão. Você tem que fazer faculdade aqui espiritual. Não adianta você ficar só, né, com o primário, o nível primário. Cresça, se desenvolva, exercite, ore, identifique suas falhas, fortaleça na palavra, busque orientação, seja a imagem de Cristo cada vez mais evidenciada em você. Mais uma vez, não só com palavras, mas principalmente com gestos e atitudes, evidenciando o que você fala, para que você mostre para o mundo que você vive pela fé, vive pelo que você acredita. Então, seu comportamento vai ser de acordo. Sua forma de vestir, seu falar, seu tratar as pessoas vai ser diferente. Tem que ser diferente. E para concluir, o autor deixa aqui algumas questões que você precisa pensar. E uma coisa interessante é que devemos e sabemos que vivemos pela fé e não pelo que vemos. É a característica de um crescimento espiritual. Não é o que salta aos nossos olhos que deve nos impactar. Vivemos pela fé. Não é o que a gente vê. Não vamos nos iludir. Não deixemos que isso seja a coisa mais forte em nós. Deixa Deus trabalhar do jeito dele.
Não queira ver da sua forma do jeito que você acha que deveria ser. Esqueça isso. Viva de forma espiritual. Plante a semente. Essa é a nossa função. Sejamos luz, sejamos sal. Por aquilo que eu acredito. E o mais Deus vai operar. E você vai poder responder a pergunta do início da lição. Cristo é suficiente? Cristo é a verdade suficiente? Ou eu tenho procurado também outras verdades para explicar a minha vida? Espero que para mim e para você, meu irmão, a cada dia, eu acredite e busque que Cristo seja a verdade suficiente para mim e para o mundo. Para que eu possa dizer, qualquer um, com toda coragem, com toda audácia, que se existe algo de bom em mim, é Cristo. Porque Ele me transformou. Porque eu vivo pela fé de que tudo que Ele me ensinou é o melhor para a minha vida. Independente que o mundo me critique, independente que o mundo me ataque, ou até mesmo venha me prender por causa do Evangelho. Eu glorifique a Deus, eu me alegre, assim como fez Paulo e Silas na prisão. Eles poderiam estar revoltados, poderiam estar em situações, muito pelo contrário, eles estavam felizes por estarem lá, porque sabiam que era por uma causa maior, porque eles sabiam o que estava por vir depois de todo esse sofrimento. E isso seja uma verdade para mim e para o irmão. Que Cristo seja uma verdade suficiente. E em nome de Deus, eu encerro essa lição e que o irmão reflita a respeito da sua vida e procure realmente essa verdade suficiente para mim, para você e para o mundo, que é Cristo. Amém.